Mas eu acho que a gente tem que entender o seguinte, por que a pessoa tem esse infarto? Porque tem aquele cara que fala assim, eu não tinha nada e teve infarto. Não tinha Mas nada não tinha nada que não sabia, né? Não existe. Ele não sabia que tinha alguma coisa. É que a pessoa não vai no médico. Então. Como é que ela vai saber? Esses entupimentos, muitas vezes, das artérias não trazem sintomas, né? Não, a maioria das vezes não traz. Então. E quando traz, é o quadro agudo. Eu deixei uma imagem para a gente ver, um coração... O coração normal? Então, a gente vai ter uma imagem onde o coração normal, aqui é uma foto de um coração mesmo. De verdade. É um corte onde a gente pegou e viu a parede que separa o ventrículo direito do esquerdo. E depois a gente vê um outro coração onde sofreu um infartão. E isso daí. Nossa, o de cima é um coração normal. Aquele buraco do meio é por onde passa o sangue. Mas na parte de baixo não tem nada. Não, na parte de baixo não tem nada porque o músculo cresceu. Isso é uma grande hipertrofia. Mas essa hipertrofia acontece de que forma? Por causa da pressão alta. Porque o indivíduo é hipertenso, o coração é um músculo. Quem faz musculação fica mais musculoso. O coração é um músculo. Se ele fizer força para vencer a pressão alta que está ocorrendo, ele fica musculoso. E aí o que acontece? Olha na parte inferior, é que a legenda está pegando. Isso. Na parte inferior, do lado esquerdo do coração, grande... Não tem passagem nenhuma. Tem uma mancha vermelha escura, vinho. Tem, ó. Aquilo é infarto. Porque não conseguiu alimentar o coração. Aquilo necrosou. Necrosou. E aí, o que acontece? Aquela parede não mexe mais. Onde necrosou, ela morto. Fica uma cicatriz, como se fosse quando você tem uma ferida e não cresce cabelo. Então, naquela região não movimenta. E o que é a função do coração? É movimentar, é bombear, é jogar o sangue para frente. Tem a próxima imagem que a gente pode mostrar, é uma ilustração disso, ó. É isso daí, ó. Tá vendo a parte de cima, aquela mancha preta? É onde tem o infarto, a necrose, né? E isso pode acontecer no rim, isso pode acontecer no cérebro. O infarto, o entupimento, a necrose pode acontecer em qualquer lugar. Agora, fizeram um estudo em 52 países, um estudo que é muito respeitado, com quase 30 mil pessoas que chegavam infartadas. E aí se via, o que você tem? Cigarro, colesterol, tal? A gente tem isso aí também. Qual que é a razão das pessoas infartarem? E você vai ver que o número 1 é alteração no colesterol e a gente esquece do HDL colesterol. O bom colesterol, o H de honesto que a gente sempre brinca, e tem o LDL colesterol que é o L de ladrão. Que rouba a tua vida. Que rouba a tua vida, que entope suas artérias. O LDL é o que obstrui. Todo mundo está acostumado a ouvir. O HDL é o que limpa. Mas aí a gente só olha a fração total. Não pode. Tem que olhar para o bom e para o ruim. E o ruim muitas vezes está abaixo e está esquecido. Porque as pessoas estão acostumadas a ver o total. O bom está abaixo e esquecido. Você tem um HDL, por exemplo, para mulher, tem que ser mais que 50. Eu tenho 90. É lógico, você faz atividade física, parabéns. Mas e o LDL, como é que anda? Meu LDL está... No total, deu 202. Então o LDL está lá embaixo. Se está com 90 DH, parabéns. Não sei como. Como? Com remedinho natural. Com ômega 3. Então, eu sei que você está tomando remédio natural e a gente consegue. Mas sem isso você não conseguiria. Sem é difícil, né? Mas o que acontece? Você pegar uma mulher com mais de 50 de HDL, ela tem uma boa proteção das artérias. Quando tem menos que 40, para os homens, tem uma má proteção. E se você tiver 30 de HDL para um homem... Nossa, isso é quase nada. É igual a fumar 40 cigarros por dia. E a gente não consegue relacionar que um HDL baixo é tão grave quanto ser diabético, é tão grave quanto ter um tabagismo importante. Agora, se a gente falar dessas pessoas que têm um HDL baixo, ainda fumam, ainda bebem e são diabéticas, naquele estudo que chama Interheart, nessa pesquisa que foi muito importante, eles colocam lá, primeira causa, HDL baixo e colesterol elevado. Segunda causa, tabagismo. Terceira causa, hipertensão. Quarta causa, obesidade abdominal. Quinta causa, diabetes. Agora, um negócio que é interessante é o seguinte, a obesidade abdominal, que é aquela gordura da barriga, que é a dos homens. Né? Então, tem a sociedade que coloca acima de 94 e 102, né? Depende de qual que a gente utiliza, mas o que você vai ver quem tem gordura na barriga tem HDL baixo, triglicérides alto, mais chance de estar diabético,
e mais chance de estar hipertenso. Ou seja, a obesidade abdominal abre a porta para todas essas doenças que levam a pessoa a infartar. Agora, uma coisa que a gente não falou, às vezes a gente vê jovens, muitos jovens, que não tinham um histórico de problemas cardíacos e que de repente infartam e tem um infarto fulminante. Eu vou te falar, tem um estudo, Grécia, Brasil e mais outro lugar que eu não lembro no momento, na Espanha. Gente com menos de 40 anos, menos de 40, é muito cedo para se infartar, que entupiu uma artéria com menos de 40 anos de idade, 90% cigarro. Então, o tabagismo, outro dia eu fui num programa, a gente falava sobre, no Dia Mundial contra o Tabaco, que é dia 31 de maio, a gente foi no programa, falou sobre tabagismo e falou assim, poxa, será que não existe um tratamento para o tabagismo? Hoje a gente tem um tratamento. Já falamos aqui, quando logo que lançaram o produto, a gente conversou aqui sobre esse produto. Aí eu te pergunto, Kátia, você falou aqui talvez de gordura, de peso, o pessoal vem, manda e-mail, pergunta. Quando a gente fala de tabagismo, as pessoas não ligam pra gente, não perguntam. A gente tem tratamento que faz o cara parar de fumar. Mas sabe o que acontece? As pessoas se acostumam a uma situação. Por exemplo, no momento de angústia, eu vou lá no cigarro. Cigarro no momento é o de felicidade, é o coringa. Eu falo pra, eu sempre falo, o cigarro é o coringa. Se a pessoa está feliz, vou fumar. Se ela está triste, vai fumar. Se está com fome, fuma. Se acabou de comer, também fuma. Mas isso não é um suicídio lento? Mas o problema... E certeiro. Então, o problema é que as pessoas não conseguem enxergar como está a coronária dela. Pois é. Então, mas uma coisa que nós temos feito de rotina no consultório é... Como a gente viu a árvore arterial, eu mostrei a coronária, que no fundo eu quero, quando eu falo para a pessoa, maneira o diabetes, melhora o colesterol, para de fumar, eu quero proteger a coronária. Eu gostaria de fazer um exame de coronária, mas o exame de coronária ou é cateterismo ou angiotomografia, que não são exames simples. Mas eu posso fazer o exame das minhas artérias carótidas, que são ramos da artéria aorta. E elas me mostram como o estado da tua coronária. Então, se você pegar um indivíduo que fez ponte de safena, que infartou, e você for fazer o exame da carótida dela, a carótida não vai estar normal. E se você pegar uma pessoa que ainda não teve doença e você vai lá e pesquisa a carótida dela e tem uma carótida bastante doente, pode apostar que as coronárias também estão. Então esse é um jeito que eu tenho feito para alguns tabagistas no consultório. Para se conscientizar. Para se mostrar, tá vendo? Falando assim, eu tenho um amigo que estudou medicina, não pratica hoje, tem 47 anos, eu falo para ele assim, você tem carótida de um homem de 67. Por que fuma? Porque fuma. Não faz atividade física? Até faz, mas assim, fuma. Só o cigarro. Eu falo assim, você tem... Porque envelhecer, entupir artéria vai, mas não fora do tempo. Mas o cigarro que ele faz, ele enrijece as artérias e causa uma inflamação dentro delas? Ele tem os fatores inflamatórios, porque no fundo todo esse processo de entupimento é uma grande inflamação. E ele tem as substâncias tóxicas dele que geram esse processo de envelhecimento das artérias, né? Então você geram substâncias que fazem a artéria envelhecer rápido. Uma coisa que a gente não falou e que não pode ser esquecida, Kátia, e a gente vê também no consultório, é jovem tomando bomba, anabolizante. Ah, isso é crime ainda, gente. Então, mas o problema é o seguinte, de novo, é que nem o cigarro. O cara quando fuma tem prazer, senão não fumava. Sim. Né? E não adianta, esse é o ponto, porque ele se sente algum prazer. A pessoa que toma bomba fica fortinha e ela fica contente que por fora ela tá bonita. E por dentro? O HDL de quem está tomando bomba fica em 15. 15. Ou seja, você pega o envelhecimento dessa pessoa, é monstruoso. Nossa. Sem falar de úlcera, câncer de fígado, câncer de testículo, impotência, esterilidade. Só falando de colesterol. Não vale mais a pena fazer uma atividade física para você ficar com Mas é que o cara quer crescer rápido. É o preço. E aí o problema não é só anabolizante que a gente conhece. Tem substâncias que às vezes as pessoas vendem que são precursores de testosterona, porque o que faz crescer e dar músculo é testosterona. Então a pessoa pode injetar testosterona de diferentes formas, né? Você vê aí um menino injetou tanta testosterona que ganhou 20 quilos em 6 meses e morreu com todas as coronárias obstruídas. Todas? Todas. De quantos anos você falou? 19. 19 anos. 20 quilos em 6 meses, tá? Então, assim, Sem falar em injeção para cavalo. Eles usam, então, mas eles usam hormônio testosterona de animal para conseguir ter esse resultado. 20 quilos de músculo, Kátia. Mas nem bicho a gente tem que ficar colocando esse tipo de coisa. Aí, esse é um ponto que a gente não pode esquecer, que dá infarto fulminante em jovem. Sem contar que a bomba, o anabolizante, gera hipertensão. E a hipertensão, mais aterosclerose, mais envelhecimento, mais HDL. O LDL da pessoa vai para
Eu tenho um camarada no consultório que dobrou o LDL dele e caiu pela metade o H. Só com um pouquinho. Dobrou ruim e caiu pela metade o o protetor. Então, o nível de entupimento dele, você perde o controle. E agora, reverte isso? Reverte. Parando de tomar o anabolizante, os níveis de colesterol normalizam. Porém, a sequela que fica, porque... isso já era. O que acontece às vezes, que é muito comum a gente pegar nos jovens, que eu falei que a artéria do meu amigo era uma artéria de um idoso, é que assim, a gente com o passar dos anos, espera só um pouquinho aqui. Então, essa coisinha amarelinha aqui é uma placa, é um envelhecimento da artéria, tá? Esse envelhecimento vai ocorrer, mas isso daí, às vezes, você não consegue mais reverter. Tá? Se você está com uma artéria de 50 anos, estando com 30, poxa, passou da hora, né? Outra que não podemos esquecer que dá morte súbita é cocaína. E a cocaína não tem aviso. A cocaína é curioso, que a gente tem a impressão que quanto mais usa, vai entupindo. Não é? Não. A cocaína, num belo dia, na primeira, na segunda ou na 10ª vez, a pessoa pode ter um espasmo, a artéria fecha naquele ponto que a gente mostrou, naquele lugar, na nascente da coronária esquerda, e a pessoa morre. Nossa, gente. Então, assim, é um absurdo que você faz com a sua saúde, né? Não tem por que fugir do normal. Vamos mostrar o vídeo do entupimento das artérias? Isso aí vai ser muito legal. Isso é muito legal para as pessoas em casa visualizarem bem, né? Ele vai mostrar pra gente a viagem. Então, assim, e é legal que a gente tenha a viagem no corpo humano por dentro das artérias, né? Aí você está vendo os disquinhos vermelhos, que são as hemácias, que transportam oxigênio. E ali nós estamos vendo as bolinhas, que são as gordurinhas. O colesterol. Olha lá, o LDL de ladrão, que é o ruim, que causa o entupimento. Tá. E o envelhecimento das paredes da artéria. E ele é crespinho assim? Ele tem essas, porque ele tem várias. Ele tem componentes de triglicérides e outras coisas nele, não é só o colesterol. E aí, a gente tem que ter aquilo que eu te dizia, você tem uma certa facilidade na artéria para que exista um machucadinho. Uma então, inflamação. aí que acontece? Fica possibilitando a passagem dessa gordura por debaixo da parede da artéria, onde formou aquela placa que eu mostrei. Isso daí que você falou que é a placa. A placa, o colesterol endurecido, enrijecido. Isso. E aí que acontece? Tem um componente mole que, se eu ficar muitos anos com isso aí, vai ficar duro, que nem cálcio, que nem osso. Mas se isso daí é uma coisa mais recente, o nível de colesterol está muito alto, o uso de drogas está muito elevado, o HDL está muito baixo, isso aí de repente pode instabilizar e fazer, olha só, essa aqui é uma obstrução crônica que, por exemplo, não entupiu. Mas a gente vai mostrar que de repente... Mas e a força que o coração tem que fazer para bombear esse sangue? E aí que vai sofrendo, mas às vezes um entupimento que não parece tão grave, aquilo que eu comentava, ele pode gerar uma liberação de substâncias inflamatórias muito importante e fazer um entupimento agudo, que é um vasoespasmo, que é a cocaína, que é isso. Então... Entope da noite pro dia. Da noite pro dia. O que eu trouxe aqui dessas duas artérias para mostrar a diferença é isso. Aqui, desse lado, a gente tem um entupimento crônico. E em cima do entupimento crônico formou um coágulo. E aí que fechou e deu infarto. Ou deu AVC, deu o acidente vascular cerebral isquêmico.